Como que a gente pensa sobre as tonalidades? Como é que a gente descobre uma tonalidade? Como é que a gente acompanha o raciocínio, a gente identifica uma tonalidade? Nós olhamos a armadura. Na maioria das vezes, quando você está diante de uma partitura, você olha a armadura. Porque toda tonalidade se baseia numa escala. Então, quando a gente está falando de uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor, nós estamos falando que essa música se utilizou de uma escala maior ou de uma escala menor para poder dar vazão a toda a ideia melódica, harmônica do compositor, ok? E o que é uma escala? É uma sequência de notas característica, ou seja, cada escala são 7 notas específicas. Portanto, cada escala tem uma sequência de notas que são acidentadas e uma sequência de notas naturais, ok? Então você vai lá olhar para essa partitura e daí você, logicamente, vai olhar ali do lado da clave e vai prestar atenção nisso aqui, ó, na armadura da clave, na quantidade de sustenidos ou de bemóis que há aqui. Você vem de cara na partitura e vai olhar isso aqui. Né? Por exemplo, assim, você vai olhar o que acontece aqui. Esse é o seu primeiro foco. Então, você olha essa armadura e já tem uma pista ali, você sabe que toda a armadura dá 2 pistas para você. Nesse caso aqui, essas 2 pistas aqui. E aí, uma vez que você tem essas 2 pistas, você vai fazer uma análise maior na música e vai buscar discriminar se é essa mesmo ou é essa, né? Eu tenho que ver uma diferença ali, se eu tô falando dessa aqui ou se é essa. Eu vou precisar chegar numa conclusão única. Então você vai analisar a curva tonal, você vai tentar encontrar o centro tonal, você vai tentar encontrar se todas os repousos da música, se todas as cadências, se todas as conduções melódicas se centralizam ao redor do Ré ou se centralizam ao redor do Si, e a partir desse olhar que você vai para a música toda, você vai ver mais, né? Você vai ver, não fica só aqui no começo, você vai ver, você vai dando seguimento à análise musical, você chega à conclusão então se é essa ou se é aquela. Essa é a lógica, ok? Então, o seu primeiro ponto de olhar é isso daqui. Claro que então você percebe que você precisa ter clareza sobre isso daqui. Se você já tem isso aqui como tua pista e você olha para isso e não consegue ter nenhuma resposta, aliás, teria que ter no mínimo 2 respostas, né? Se olha para isso aqui e não consegue ter, você precisa abrir um parênteses e falar, pera, então eu preciso decorar, eu preciso entender uma forma de ter um raciocínio rápido para eu bater o olho num conjunto de acidentes que pode ser sustenido, como eu coloquei aqui, mas pode ser bemol também. Eu preciso bater o olho nesse conjunto de acidentes e ser capaz de identificar aqui quais seriam essas possíveis escalas. Então, o seu trabalho vem para entender essa lógica. Mas isso não é difícil. Existem regrinhas práticas e rápidas para te ajudar. Eu vou compartilhar com você essas regrinhas, tá? E assim, lembra que eu tô falando de macetes. São macetinhos para te ajudar, tá bom? Então, veja, a primeira coisa, o primeiro macete que você tem que ter em mente é que toda música que vai ter acidentes fixos ali ao redor da clave, esses acidentes vão obedecer uma ordem que é fixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tiver um acidente, um único acidente, vai ser sempre o mesmo. Se tiver 2 acidentes, vai ser sempre os 2, exatamente os 2, naquela sequência deles. Se tiver 3 acidentes, vai ser exatamente e sempre aqueles 3 acidentes. Porque pensa comigo, nós temos 7 nomes de notas, de Dó até Si. Então, logicamente, pode aparecer possivelmente até 7 acidentes. No Dó, no Ré, no Mi, no Fá, no Sol, no Lá ou no Si. Concorda? Agora, quando que vai aparecer cada um? É isso que eu tô falando. Não é assim, quando eu quero ter um acidente na música, eu vou colocar um acidente no Dó. Eu quero ter um. Se eu quiser ter 2, eu vou colocar no Dó e no Ré. Aí a outra pessoa fala, eu quero colocar 2 acidentes, eu quero colocar no Lá e no Mi. Não funciona assim. Quando as tonalidades vão se desenvolvendo e elas foram sendo organizadas num raciocínio didático, então tem uma sequência lógica que tem que ser mantida, típica do modo maior, e uma sequência lógica que tem que ser mantida, que é típica do modo menor, a sequência de tons e semitons, que faz com que esses acidentes se apresentem sempre naquela mesma ordem. Ou seja, eu abri uma parênteses aqui enorme para te explicar por quê, mas hoje o foco que eu quero é que você saiba esse macetinho rápido e fácil. Então, nesse primeiro momento, não é o meu foco aqui te explicar o porquê desta ordem, ok? Eu tentei rapidamente dizer que tem um porquê, mas o que eu quero é que você fisgue essa ordem, que você memorize essa ordem,
Que ordem é essa? Quando aparece sustenidos, aparece na seguinte sequência. É assim. Tá vendo que são 7? Porque existem 7 nomes de notas. Mas eles aparecem nessa ordem. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Essa é a ordem. Então, se tiver que aparecer um acidente na música, naquela tonalidade, sempre é no Fá que vai aparecer. Por quê? Porque o Fá é o primeiro que aparece. Toda tonalidade que tem uma nota com Fá sustenido, ela vai aparecer primeiro aqui do lado da clave. Então, vai ficar disposto assim, ó. Por exemplo, Fá aqui. Se tiver 2 acidentes, não vai ser o Fá e qualquer outra nota, vai ser o Fá e o Dó. Então, eles ficam assim dispostos. O Fá aqui, colocadinho aqui ao redor dessa última linha da pauta, tá vendo aqui, ó? Porque aqui mora um Fá. E aqui o Dó colocadinho aqui nesse espaço, porque aqui mora um Dó nessa clave. Se tiver 3 acidentes, vai aparecer o Fá, o Dó e o Sol, que é posicionado aqui fora, porque aqui é onde mora a nota Sol. Se tiver 4, vai ser o Fá, o Dó, o Sol e o Ré. Se tiver 5, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá. Se tiver 6, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi. E se tiver 7, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá, o Mi e o Si. Sério, Dani? O desenho dos sustenidos vem nessa ordem? Eu não posso desenhar primeiro o Lá aqui como primeiro sustenido? Não. Existe uma convenção que você vai começar a observar. Começa a observar agora nas músicas que você toca. Quando tem acidentes, é sempre respeitando essa ordem de disposição, tá bom?